Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal pregando o Evangelho de Cristo para trazer a palavra de Deus, para trazer uma palavra de conforto, uma palavra de esperança ao povo de Deus e a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está precisando de saber que a vitória do Senhor Jesus, dela está escrita há muito tempo na palavra do Senhor e que ela vai se cumprir. Meus queridos, para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e hoje vamos a ver o tema do nosso estudo vai ser os motivos para exaltar a Deus. Então, meus queridos, eu peço compartilha com todos os teus amigos, parentes, amigos, em todas as redes sociais, para que esta palavra não morra e continue a levantar corações, continue a gerar fé, para que as pessoas, por meio da fé, aceitando o Senhor Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, ganhem a sua salvação. Então, hoje vamos estudar o capítulo 2 do livro de Daniel. É um capítulo muito extenso, tem 49 versículos, mas vamos tentar fazer um resumo e vamos a ler as pinceladas ali mais importantes para que o vídeo não fique muito extenso. Então, meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, a partir do capítulo 2. E o capítulo 2 começa com o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o homem mais poderoso da época, tendo um sonho que deixou ele muito angustiado. Ele sentiu muita angústia e o primeiro que ele fez foi chamar aos homens da elite dele, aqueles sábios, aqueles mágicos. Aqui fala dos caldeus também, que tinham conhecimentos astrológicos na época. E pede para eles, primeiro, falar para ele qual era o sonho e, em segundo lugar, a interpretação desse sonho. Muitos de nós, meus queridos, hoje quando estamos angustiados e quando não sabemos o que fazer, quando não entendemos determinada situação, antes de procurar o Senhor, a gente procura o conhecimento dos homens. E muitos procuramos líderes religiosos, muitos procuramos líderes na ciência, na astrologia, etc. E aqui vamos ver como essas pessoas nem sequer conheciam qual foi o sonho que Nabucodonosor teve. E o rei ficou tão irado com essa situação que ele fez um decreto para matar a todos os sábios. Então, meus queridos, olha como esse rei tinha muito poder, mas ele não tinha sabedoria nenhuma. Tá? Os sábios começaram a falar, mas nenhum rei fez isso na terra, aqui na Babilônia. Como a gente vai saber que sonho o Senhor teve? Me fala o sonho e a gente vai interpretar. Falou, não, vocês vão falar o sonho que eu teve e a interpretação, mas eles não conseguiram. Quando ele manda matar os sábios, entre essas pessoas que iam ser mortas, estava o nome de Daniel e os seus 3 amigos, aqueles que foram para a fornalha. Ainda não haviam ido para a fornalha, mas aqueles Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, Daniel fica sabendo disso e se tenta conhecer a ver o que está acontecendo, né? Porque o rei fez isso e ele fica sabendo que era pela questão do sonho que Nabucodonosor queria. Então, o que o Daniel fez? Daniel falou com seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, que eram Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou para eles pedir misericórdia a Deus do céu sobre este mistério. Então, meus queridos, olha que interessante, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem como o resto dos sábios da Babilônia. Então, Daniel viu que havia um problema que se estava gerando e que a vida deles corria perigo. Então, o que ele fez? Ele não se orgulhou, não se exaltou e falou para seus amigos orar. Então, hoje, meu querido, uma lição muito grande. Sempre que você estiver passando por uma situação difícil, por um momento de angústia, chama seus irmãos na fé para que orem, para que peçam misericórdia a Deus. E o Deus dos céus, ele vai agir certamente, como agiu aqui
no versículo 19 do capítulo 2 fala: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendice ao Deus do céu. Olha a oração de Daniel, que interessante. Daniel disse, a partir do versículo 20 do capítulo 2: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade. Glória ao Senhor, porque dele é a sabedoria e o poder. Só Deus, meus queridos, homens não tem sabedoria nem tem poder nenhum. É Deus que dá de graça esses dons. Então, é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Glória ao Senhor. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Bom, meus queridos, através da intercessão dos irmãos, ou seja, no caso dos amigos de Daniel, através da oração do próprio Daniel, o Senhor teve misericórdia e deu e revelou o mistério que o rei queria saber. Então, o que Daniel fez? Falou como o chefe da guarda, aquele que estava encarregado de matar a todo mundo, falou: me coloca dentro do palácio lá, na presença do rei, que eu vou interpretar o sonho. Então foi apresentado o rei e o rei falou para Daniel: bom, me fala o que aconteceu. E Daniel começou a falar: rei Nabucodonosor, não mate os seus sábios, que eu estou aqui. Ninguém homem, ninguém ser humano tem o poder de revelar nada. Olha o que está falando o versículo. Respondeu Daniel na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu. Olha o testemunho, meus queridos. Há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei o que há de ser nos últimos dias. Aqui Daniel está dizendo que foi Deus quem revelou ao rei em sonho o que ia acontecer nos últimos dias. Só que ele não sabia a interpretação. Então, o teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no leito, são estas. E Daniel começou a expor o sonho. Olha que coisa mais grande. Ninguém tinha como saber o que o rei sonhou. E Daniel começou a falar como se ele estivesse dentro do sonho do rei. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, Senhor Jesus, meus queridos, te revelou o que há de ser. E aí começa a falar que o rei sonhou, que ele viu uma estátua gigante com uma aparência terrível e que esta estátua estava por partes formada por diferentes tipos de metais: cabeça de ouro, peito de prata, a parte aqui das coxas e da pelvis de bronze, e que depois os pés eram de barro e que depois era um barro misturado com lodo. E começou a descrever a estátua. Então, aí ele começou a interpretar que cada parte da estátua representava um reino na terra, que a cabeça de ouro representava o reino dele, de Nabucodonosor, e o ouro representa riqueza, poder. Então, aqui está falando que essa cabeça era dele, que depois dele ia vir um reino inferior ao dele, e depois do outro, e depois ia vir outro reino que ia superar. Mas no final, uma pedra se desprendeu de uma montanha e a pedra caiu nos pés da estátua e toda a estátua se destruiu.
E olha o que fala Daniel aqui, no versículo 44. Mas nos dias destes reis, quer dizer, daqueles reis que tinham o ferro misturado com lodo, com barro, que já ia ser os últimos reis que iam a governar aqui na terra, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Glória ao Senhor. Este reino não passará a outro povo, quer dizer, não tem substituto mais. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, todos os que representavam a estátua, que eram reinos humanos, reinos fragilizados, onde só o mundo governava. E consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Glória ao Senhor Jesus. Olha a promessa maravilhosa da vitória do reino de Jesus Cristo. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, aquela pedra que caiu, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Bom, meu querido, depois disto o rei ele viu Daniel, que coisa é isso? Bem, então o rei Nabucodonosor se inclinou e prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem ofertas de manjares e perfumes. Aí Daniel foi elevado a um cargo importante aí na Babilônia e até os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram encarregados de províncias ali na Babilônia e Deus honrou a seus servos com esse poder, com esses cargos e certamente agiu na vida desses meninos ali, que eram muito jovens, mas já estavam enchidos de uma grande sabedoria que vinha da parte de Deus. Então, meus queridos, neste capítulo de Daniel 2, Deus revela de maneira maravilhosa sua soberania sobre os governos do mundo, meus queridos. A destruição dos megalomaníacos impérios e o estabelecimento vitorioso do reino de Cristo. E já se viu isso na história. Olha, quando este livro foi escrito, a Bíblia, primeiro foi o reino da Babilônia, depois foi o reino dos medos e dos persas, que era aquele que representava a prata. Depois veio o reino de Alexandre o Grande, o reino grego, que representava o bronze. Depois veio o Império Romano. Olha como os impérios foram sendo substituídos. Depois veio a mistura de Roma com a igreja, que é a representação da igreja católica, que é a representação desse ferro com lodo. Meus queridos, e tudo se está cumprindo. E um dia essa pedra vai se desprender e vai destruir todos eles, e o reino de Cristo vai sobrepassar a todos, não vai ter substituto e subsistirá para sempre, meus queridos. Então, depois de ouvir o sonho do rei, de demonstrar a impotência dos sábios, a impotência dos homens, meus queridos, e a prepotência dos poderosos, Daniel ora ao Deus do céu. A oração. Tenha ela como arma e como defesa, meu querido irmão, minha querida irmã. O nosso Deus está acima do céu. Isto é, acima do sol. Isto é, acima da lua. Acima das estrelas que os babilônios adoravam. Enquanto os caldeus adoravam os astros, Daniel adorava o Deus criador dos astros. Gente, não adianta idolatria nenhuma. Você vai estar adorando o quê? Astros, santos, imagem, homens, quando Deus, Ele é o criador de tudo isso. Claro que essa parte idólatra, quem é o homem, a mente perversa do homem que cria, entendeu? Mas Deus está acima de toda a imagem, está acima de toda a idolatria.
porque o Senhor Criador, o Deus Criador, vamos adorá-lo pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Então, meus queridos, enquanto eles adoravam esses astros, sol, lua, e achavam que eram deuses e se prostravam até Daniel adorava ao Deus Criador dos astros. Ele revela sua fé no Deus vivo. Daniel chega a Deus pedindo que misericórdia, eles iam ser mortos. A oração é um ato de humildade, não de arrogância. Daniel exalta a Deus por vários motivos especiais. Olha aqui. Primeiro motivo, Deus conjuga poder e sabedoria. Nabucodonosor, ele tinha poder, ele era o rei da Babilônia, mas não tinha sabedoria. Então, sabedoria é a capacidade de tomar a decisão certa. E poder é a capacidade de torná-la efetiva. Entenderam, meus queridos? Em segundo lugar, Deus é o Senhor do tempo. O Deus Criador é o Deus da providência. Ele muda o tempo e as estações do ano. Ele faz vir a chuva e o sol, e o dia e a noite. Então, Deus é o Criador do tempo, meus queridos. Deus é o Senhor da sabedoria, é o Senhor da história. As rédeas da história estão nas mãos de Deus, não nas mãos dos poderosos deste mundo, meus queridos. Daniel, ele disse a Nabucodonosor que seu sucesso político foi a ação de Deus e não mérito próprio. Deus é quem remove reis e os restabelece. Ele levanta reinos e abate reinos. Tá bom, meus queridos? E em quarto lugar, porque Ele, Deus, é o Senhor dos mistérios. Deus sabe tudo e tudo bem. Tudo que o homem tem e sabe vem de quem? De Deus. Daniel, com essa postura, está desbancando o fatalismo da religião babilônica e de qualquer tipo de religião, meus queridos? Então, depois disso, Daniel interpreta o sonho do rei, como a gente já viu, atentando à infalibilidade da palavra de Deus, que a história está nas mãos de quem? De Deus. E que o reino de Cristo triunfará. Não precisamos ter medo enquanto ao futuro, meus queridos. Não precisamos ter medo enquanto ao futuro. Ele já determinou, Jesus já lhe determinou o fim. E qual é o fim? A sua vitória gloriosa, a vitória do reino de Deus. Oh, meus queridos, palavra aqui no capítulo 2 de Daniel, maravilhosa e que nos traz uma promessa. Está passando por luta, meus queridos, por aflições. Lembra que a vitória final é de Jesus. E se você está com Jesus, a vitória é sua também, meus amores. Persista, persevera nas provações. Continua para frente. Ora, pede aos seus irmãos em oração. Pede a Deus pela misericórdia. Ora o livramento que o Senhor deu para Daniel e seus amigos. Ele vai te dar livramento também, porque esse Deus desta época é o mesmo Deus de hoje. Ele é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então a palavra dele está falando que ele vai te libertar. Posteriormente, depois ele vai entrar na fornalha com esses meninos. Posteriormente, depois ele vai entrar na cova dos leões e vai fechar a boca dos leões. Então, meus amores, Deus não te liberta da prova, mas Ele está na prova com você. Vai para frente, o reino de Cristo vai triunfar. E se o reino de Cristo triunfa, o seu vai triunfar. O seu, como você forma parte desse reino, a vitória é sua também, meus queridos. Tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui hoje na Tua presença, um dia mais para expor as palavras que o Senhor proferiu aqui neste livro sagrado maravilhoso. Pai,
Nós vivemos pela fé e pela tua palavra. E com esta informação aqui temos fé que a vitória de Cristo está ali, que está mais perto que nunca, porque já esses reinos todos foram destruídos e só resta aquele reino prostituto, aquele reino que está por cair essa pedra e esmagá-lo, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, nós te oramos, te agradecemos pelos livramentos, pelas bênçãos, pelo alimento, pelo conforto, pela saúde, por tudo que o Senhor nos dá e ainda nos vai dar. E por mais te agradecemos pela vida eterna que o Senhor, com o teu santo sacrifício na cruz, comprou para nós, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, nós agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, muito feliz de estar mais um dia aqui falando da palavra de Deus e trazendo uma mensagem de paz, uma mensagem de amor para o teu coração. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, é hora de entregar tua vida ao Senhor Jesus Cristo. É hora de entregar tua vida àquele que vai triunfar no fim dos tempos, aquele que vai estabelecer um reino que nunca será substituído e que persistirá para sempre. Em nome de Jesus, eu oro, nós oramos aqui, nós agradecemos e até um próximo estudo bíblico. Que a paz do Senhor seja com vocês e a sua família.